pessoal, me chamo Isadora Gomes e hoje estamos aqui para mais um episódio de podcast. Eu me chamo Letícia Carvalho e hoje o nosso podcast recebe um convidado com uma trajetória acadêmica e profissional interessante e impressionante. Ele é doutor e mestre em Tecnologia da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo e atualmente atua como professor de Design e Estética na Faculdade de Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Antes disso, lecionou na Casper Libero e na Fundação Getúlio Vargas. Além disso, tem formação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e em Comunicação Social pela Faculdade Casper Libero. Com mais de 20 anos de experiência na área da comunicação, o nosso convidado une uma teoria, a prática e a inovação em seus estudos sobre a linguagem, visual, tecnologia e sociabilidade digital. Seja muito bem-vindo, professor Fábio de Paula Assis Júnior. Muito obrigado. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso, Prazer é professor. todo nosso, professor. Vamos lá. Bom, nós vamos perguntar para o senhor o que o senhor acha na sua visão profissional como professor há longos anos, o que seria fake news e como que ela se comporta nos tempos atuais. Muito bem. Lembrando que, inclusive, atualmente eu sou professor aqui do curso de jornalismo da disciplina de História do Jornalismo. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia de disseminação de uma informação inverídica é algo que acompanha a sociedade humana desde que as pessoas começaram a se comunicar. Então, o conceito de fake news ele pode ser mais recente, mas a prática da fake news ela acontece desde sempre, certo? Com relação aos dias atuais, temos uma questão aqui que rende muito pano para a manga, que é o fato de que a internet ela amplifica a voz de todos. Ela permite que todas as pessoas falem e sejam ouvidas e ouçam. Então, a disseminação da informação, quase que do dia para a noite, ela passou de algo que dependia de meios muito mais escassos ou lentos ou mediados para algo que hoje é feito de maneira totalmente ubíqua e, por enquanto, sem a mediação que talvez devesse ter, né? Acho que essa questão aqui é talvez a mais importante. Sempre que surgem novas tecnologias de comunicação social, a disseminação da informação verídica e inverídica, ela se amplifica. E aí a sociedade encontra meios de regular a prática de desinformação ou de disseminação de fake news. Esse momento atual é o de justamente nós encontrarmos meios de garantir que essa disseminação das fake news aconteça de uma maneira mais controlada, em que as pessoas sejam responsabilizadas legalmente pelo que elas falam ou pelo tipo de informação que elas compartilham, por exemplo, nas redes ou em qualquer outro veículo web. Uhum. Ele conseguiu falar todo o nosso conceito, tudo que a gente tinha especulado dentro só de conceitualização. Exatamente. O senhor falou também, o senhor também é professor de História, né? Sim. Assim, a origem do jornalismo e os primeiros registros. Como podemos entender o surgimento do jornalismo dentro da história da ciência da comunicação? É um longo processo, acompanha as transformações que a própria espécie humana apresentou e enfrentou até se chegar ao ponto de haver o registro de uma notícia, né, de um fato e da veiculação disso com uma finalidade realmente jornalística.
Então, desde o momento em que a espécie humana se comunica com mímica, sons, símbolos, até o surgimento da fala e da linguagem e depois a escrita, há um longo caminho de muitos milhares de anos. E depois que surge a escrita, a gente tem aquilo que a gente chama de fenômenos pré-jornalísticos, que são, por exemplo, a historiografia, os próprios textos filosóficos, os textos que têm uma missão ali de registrar crônicas, mesmo textos fantásticos, textos religiosos. Muitas vezes eles guardavam ali dentro deles características de registro dos fatos imediatos, que é o que a gente poderia descrever como jornalismo. O que de fato faz com que a coisa se organize mais plenamente é a organização espacial das cidades, primeiro das urbes, né, as aglomerações urbanas gregas e depois do Império Romano, primeiro a Ágora, né, e depois o Fórum Romano, que é esse espaço onde aqueles indivíduos que tinham o status de cidadãos se reuniam para trocar ideias e debater os assuntos da sociedade, muitas vezes da ordem da vida privada, e surge alguém que começa a ser responsável por registrar aquilo que está sendo debatido ali. Então, nasceram 10 crianças, morreram 20 pessoas, João casou com Maria, Pedro matou Paulo, Luiz comprou o terreno do Fernando, e por aí vai. E a partir daí a coisa se desenvolve, né? Aí é que começa de fato esse jornalismo. Ótimo. Professor, sobre a imprensa escrita como marco da disseminação de notícias. Qual foi o impacto da invenção da imprensa de Gutenberg na forma como as pessoas passaram a consumir informação? Entre o surgimento desse jornalismo que eu expliquei há pouco no Fórum Romano, que são as atas, né? As atas romanas, até o surgimento da prensa de Gutenberg, a gente tem um intervalo de tempo bastante grande, mais de um milênio, né? Em que os registros eles eram feitos manualmente. A gente tem uma evolução tecnológica que vai do registro em pedra, em madeira, depois os substratos, papel, pergaminho, até a consolidação da tinta sobre o papel, de uma caneta ou alguma coisa parecida com uma caneta sobre o papel, leva-se quase um milênio, mais de um milênio, quase não, mais de um milênio para isso acontecer. E com o surgimento da prensa tipográfica, o que antes era feito de um jeito muito rudimentar, passa a ser possível que se seja impresso um mesmo trabalho em larga escala. Acho que é importante entender o conceito do clichê para entender isso. Então imagina que em algum momento alguém teve a brilhante ideia de criar uma coisa chamada carimbo, ok? Que com uma base de tinta você consegue ali carimbar um mesmo desenho várias vezes, ok? Até o surgimento da prensa tipográfica, esses carimbos eles eram feitos em pedra ou em madeira. E, eventualmente, no metal talhado. Muito difícil. O que acontece com Gutenberg? Um parênteses aqui, porque há registros de que a mesma tecnologia da prensa tipográfica já existia na China há pelo menos 300 anos antes desta invenção na Europa, que é atribuída ao Gutenberg. Mas voltando à explicação sobre a prensa, né, e do clichê, que é essa pecinha que compõe a prensa tipográfica. Alguém tem a brilhante ideia de fazer uma forma
composta por um metal muito resistente ao fogo, e dentro dessa forma você consegue moldar pecinhas de metal menos resistentes ao fogo, de modo que essa forma ela nunca se perca, né? E aí você consegue forjar, literalmente forjar, esses carimbinhos que vão ser sempre iguais, porque a forma ela continua sendo a mesma. E aí você passa a poder ter ali um hall de letras, símbolos, caracteres especiais e mesmo desenhos que vão ser feitos e usados em larga escala e utilizados dentro desses moldes de colocação das pecinhas, que é a prensa em si, e você consegue, de repente, de uma hora para outra, imprimir uma mesma coisa sempre com a mesmíssima cara. E você pode fazer isso para sempre, porque o metal não se perde, né? Então, o que antes levava-se assim muito tempo para fazer uma cópia, passa a ser muito rápido fazer essa cópia. Então, a partir daí, a disseminação da informação, ela voa. Entenderam? Sim. Ele conseguiu novamente destrinchar a nossa seguinte pergunta, que seria assim: já existia fake news no passado, nos séculos anteriores? Como é que ela se desenvolvia, né? Se eu conseguiu responder isso na pergunta, na sua resposta. Mas eu acho que eu posso colaborar explicando um pouquinho mais disso, porque é aquilo que eu falei lá no começo. Sempre teve. As pessoas que têm o poder da disseminação da informação, elas podem, né, compartilhar informações inverídicas. A questão toda é, muito depois da prensa tipográfica, o que a gente vive hoje ainda num momento muito nascente. Eu entendo que vocês são bastante jovens, não conheceram o mundo antes da internet. A quantidade de informação que a gente consumia era muito menor. Então, mas também já tinha notícia mentirosa, manipulada. Lembrando que a manipulação é uma palavra muito específica e importante dentro da comunicação. O jornalismo, ele tem na manipulação uma de suas palavras-chave, né? Porque, para além do significado, como é que eu posso dizer, pejorativo da palavra manipulação, existe o significado cru da palavra manipulação. No momento que um ser humano escreve Fábio acordou às 18 horas. E outra pessoa lê esse texto. Fábio acordou às 18 horas. Quisera eu ter acordado às 18 horas, mas acordei às 4 da manhã. Quando alguém lê esse texto escrito por um outro ser humano, esse ser humano que escreveu o texto, ele está manipulando o outro. Porque ele está apresentando a realidade para esse outro. Entenderam? Por isso que a missão do jornalismo é conseguir escrever um texto que busque uma pureza, um rigor absoluto com relação à narração, à descrição dos fatos, né? E aí a ideia da fake news, eventualmente, ela acompanha aí esse jogo jornalístico desde o seu surgimento. E de que forma essa manipulação dentro da fake news tá sendo... hoje em dia está sendo pior do que antigamente, antes da internet, porque a internet, ela colabora com a fake news, né? Tem um conceito que eu acho bem pertinente para esse debate, que é um conceito que foi apresentado por um filósofo chamado Humberto Eco. Ele apresentou numa palestra, se não me engano, no final do século XX. Ele disse, a internet tende a se tornar... Ele falou alguma coisa nesse sentido, não é exatamente isso com essas palavras, mas ele usou a expressão exata, uníssono da imbecilidade. O que acontece? Antes, o imbecil, ele ficava, digamos, preso dentro da realidade dele, com as ideias imbecis dele. E a tendência era... o meio que o rodeia, as pessoas que o rodeavam, reconhecerem a imbecilidade.
Lembrando que todos nós temos ali, eventualmente, pensamentos imbecis, assim, né? Mas, assim, existe a imbecilidade, aquilo que ultrapassa, né? E aí, o que que acontece? Com a internet, esse imbecil, ele vai encontrar iguais. Ele vai fazer a busca da ideia imbecil dele e vai encontrar pessoas que pensam daquela mesma maneira. Então, o que antes ficava ali restrito ao quarto, à casa, e que a pessoa tinha algum pudor, uma vergonha, alguma coisa nesse gênero, talvez medo de externalizar, com o surgimento da internet, a imbecilidade, o uníssono é isso, é o encontro de outros, né, que pensam da mesma maneira. E aí o que antes era entendido como imbecilidade, que causava vergonha, passa a ter respaldo. E essa pessoa ela passa a não se envergonhar de compartilhar e de expressar essa imbecilidade, né? E foi muito interessante acompanhar o surgimento da internet, porque havia uns fóruns, né? Ainda existem. Havia a área de comentário das notícias e a gente costumava falar, nossa, mas você está lendo, você lê o comentário de notícia de, sei lá, um site jornalístico, né? Era basicamente entrar num território de loucura, né? De comentários imbecis. E de repente vem as redes sociais, né? E aí, aquilo que era um lugar, assim, de uma estupidez, assim, restrita, de repente é o que a gente passa a maior parte do nosso tempo fazendo, né? Lendo comentários imbecis sobre as coisas. Tem muito comentário legal também, óbvio. Só que aí você vê, de repente, alguém que faz um comentário imbecil numa postagem e centenas, milhares de pessoas curtem aquilo. E é muito interessante perceber como o marketing político soube muito rapidamente fazer uso disso, né? Inclusive construindo personagens fictícios que alimentavam as ideias imbecis com curtida, com flood, enxurrada de comentários feitos por robôs, né? Que fazem com que, de repente, aquilo que é uma grande loucura passe a ser entendido como algo normal, natural, aceitável, comum e moral, né? E moral, porque na verdade, assim, a natureza humana desde sempre a virtude está na generosidade, na bondade, na ausência de ego, e a imbecilidade vai sempre contra isso. Entenderam? Sim. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre as redes sociais. Eu quero perguntar para o senhor, com a chegada do rádio e da televisão, qual foi o impacto sobre as notícias e essas notícias falsas? Poxa, quisera eu ter vivido no momento em que surgiu o rádio e a TV, mas a TV eu acho que o rádio deve ter tido um impacto maior do que da própria TV, porque a voz e a rapidez de transmissão e você escutar alguém deve ter sido um encantamento gigantesco, né? A imagem, claro, também tem esse impacto, mas tem uma demora muito grande para as pessoas terem acesso à rádio e à TV, e uma demora ainda maior de a grande maioria da população ter acesso a isso. Claro que cada país tem uma lógica social, cultural. Se a gente for falar do caso do Brasil, você tem ali o rádio surgindo no princípio do século XX, mas assim, de fato, as pessoas terem aparelhos de rádio em suas casas no Brasil inteiro, se não me engano, é algo que vai acontecer na década de 80. Televisão, nos anos 90, na década de 90. Então, a televisão ela se populariza no Brasil 50 anos depois de ela chegar aqui, né? Ela estava restrita na década de 50, nos anos 60, a lares de classe média urbana dos grandes centros, né? Nas cidades menores, na zona rural, mesmo as pessoas que tinham ali algum poder aquisitivo para, por exemplo, ter uma televisão, elas não iam ter acesso a essa tecnologia. Então, a coisa ela só vai realmente avançar nesse momento. Então, muito recente esse momento. Mas, mesmo assim, quem
quem me garante que o que está sendo ali falado na rádio por um jornalista ou numa televisão por um jornalista não pode ter algum caráter de desinformação? A nossa profissão ela tem uma missão muito importante, né? Que é garantir que todas as pessoas que concluem uma faculdade de jornalismo elas se comprometam a praticar uma comunicação ética. Mas existem pessoas que subvertem a ética, né? É uma pena. Muito embora, para mim é muito claro, e acho que para todas as pessoas da comunicação, o quanto uma informação, um conteúdo feito por um jornalista vai ter um rigor muito maior do que o de uma pessoa que não é jornalista. Né? Vocês estão estudando isso aqui na faculdade, com certeza. Sim. O senhor acha que as fake news atingem mais a comunidade pobre no país ou a comunidade mais privilegiada no país? Eu faria outro recorte além desse. Eu faria também um recorte geracional. Eu acho que tem muito a ver com o nível de formação, de educação mesmo formal que a pessoa recebe. Mas eu acho que sabedoria, ligeireza, esperteza não necessariamente estão ligadas a acesso a essa educação formal. Mas, infelizmente, acredito eu, que a pessoa que não tem acesso à educação formal, ela tende a haver maior quantidade de pessoas suscetíveis à desinformação. Assim como eu acredito que pessoas de mais idade também são mais suscetíveis a isso do que os mais jovens, porque a relação justamente com essa tecnologia é outra, né? A contrapartida disso é que talvez os jovens não consigam entender o que é um mundo sem essa carga de informação. E tem sua própria cognição, seu cérebro desenhado desde o nascimento para receber essa avalanche de informação e muitas vezes nem se questionar, né? Simplesmente aceitar aquilo, né? Essa avalanche de narcisismo, de muita coisa que é ruim e que vai além da desinformação, né? E que está aí o tempo todo sendo despejado sobre todos os jovens, né? Eu acho que a contrapartida é que a pessoa mais velha e que conviveu com o mundo antes da internet, ela consegue identificar com mais facilidade, né, que tem um limite, né, e que a vida é aqui fora. Professor, assim, por que o senhor acha que o rádio e a TV nunca foram tão questionados em relação à sua veracidade? Porque, assim, foi muitas pessoas falando que as redes sociais não são um meio seguro, obviamente a gente entende Sim. que... Mas por que a TV e o rádio demoraram tanto para ter essa veracidade questionada? Porque sempre teve uma mediação, e inclusive uma mediação que acompanhou os interesses do capital. Não é qualquer pessoa que tem uma estação de rádio. Claro que você consegue montar uma estação de rádio amadora, mas quem tem um aparelho que capta? Quem tem dinheiro para ter um aparelho que transmite rádio amador? Então as pessoas elas ouviam estações de rádio que eram reguladas, né? Assistiam canais de TV que eram regulados. E essa regulação estatal, ela garantia que o conteúdo das estações de rádio e dos canais de TV fossem produzidos por profissionais, jornalistas, né? Pessoas de rádio, TV e internet, né? O radialista. Então, é um conteúdo que necessariamente ele tinha esse crivo profissional, desde sempre. E na internet qualquer pessoa pode publicar um conteúdo. Então é outra realidade. Essa é a questão, a regulação, essa mediação mesmo. Realmente. Porque assim, nós temos... Muitas pessoas falam das notícias que vêm pelas redes sociais e tal. Só que demorou muito para as pessoas começarem a se questionar, né? Que muitas pessoas estão assistindo jornais e os jornais são muito manipuladores. Vieram questionar recentemente, de 2016, 2014 para cá, recentemente. Sim. Bom,
o senhor acha que... Acha não. Por que que o rádio e a televisão foram considerados fontes confiáveis por tanto tempo? É o que segue a pergunta anterior. Sim. Justamente porque eram feitas por profissionais, e aí as pessoas tendem a crer que o que é feito por esse profissional da comunicação é confiável. É para isso que estudamos, né? Uhum. E o senhor acha por que que hoje em dia tem pessoas que acabam não confiando em jornais, em notícias verídicas? Falando de agora. De hoje em dia. Entendi. Justamente porque existe essa condução da comunicação para um caminho de uso da desinformação planejada. Então, há uma série de grupos políticos, etc., que vivem de justamente desacreditar e descredibilizar um trabalho profissional em cima do conteúdo, porque para eles é interessante o uníssono da imbecilidade, entenderam? Isso aconteceu em outros momentos históricos, tá? Não é novidade de agora, que os meios eram outros, né? Se a gente for acompanhar, por exemplo, a trajetória do Benito Mussolini na Itália, eles também desacreditavam as coisas que a gente vê hoje. A vida nas grandes cidades, aquilo que era feito pelos jornais, não era a TV, não era o rádio, eram os jornais, né? Então, na década de 30 do século passado, quase 100 anos atrás, era isso que era atacado, né? Então, e as pessoas compravam essa ideia e compram hoje, né? Quem que compra? Por que que compram, né, essa ideia? Durante a pandemia foi muito curioso perceber o quanto o que estava muito rapidamente caminhando nesse sentido que vocês descrevem. Durante a pandemia, a guerra de informação foi muito pesada, mas a imprensa teve um papel fundamental de trazer os cientistas falando sobre questões, e uma parcela da população que seguia para o descrédito sobre aquilo que era apresentado pelos jornalistas recuou, falou, não, peraí, a minha única fonte de acesso ao assunto científico é a TV, é o rádio. Então, eu acho que aconteceu uma desaceleração desse processo. E acredito eu, que o auge desse caos já passou. Acredito. Professor, quais foram os principais desafios enfrentados pelos veículos tradicionais com a chegada da internet? Financeiro. Porque a audiência das pessoas, ela sai desses veículos que, ao mesmo tempo que eles eram regulados e feitos por profissionais, eles tinham ali uma estrutura de anúncio e de monetização e capitalização muito clara, organizada e segura. E de uma hora para outra as pessoas param de assistir TV, de ouvir rádio, e não dão mais audiência para isso, e passam a passar gastar ou consumir ou dedicar o seu tempo para rede social. Fala. Não, eu ia perguntar, pode continuar. Diga. Eu ia perguntar como é que o senhor acha que os jornalistas sobreviveram a essa transição para o meio digital? Uma coisa que vai acompanhar a carreira de vocês, e vocês vão ver que sempre estará nos perseguindo no melhor sentido, é a necessidade de estar alinhado com a tecnologia do momento, né? Então, agora a inteligência artificial, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás as redes sociais, há 20 anos atrás a internet, há 30 anos atrás a internet também, mas num outro período mais assim de surgimento. Sempre as pessoas falando, nossa, essa tecnologia vai acabar com o jornalismo, vai acabar. Não, o jornalismo não acaba, as pessoas têm dentro delas um grande comichão.
não é só de fofoca, é de trocar ideias, né? Então o jornalismo ele continua, e o jornalista ele vai continuar trabalhando, e como ganhar dinheiro com isso? Das formas que são possíveis hoje, né? Porque tem uma forma de monetização e capitalização acontecendo nas redes sociais, né? Não é o veículo tradicional que muitos jornalistas que não acompanharam as tecnologias entendem como jornalismo. São formas novas, é o criador de conteúdo mesmo, né? Uhum. Tem que ter essa ligeireza, inclusive saber usar a inteligência artificial ao seu favor, né? Foi como o senhor mesmo disse, né? Todas as épocas falaram, o jornalismo vai deixar de existir. Uhum. Já ouvi muito isso na minha vida. A gente ouviu também no começo, quando a gente entrou no curso, falaram, nossa, você está cursando jornalismo. Sério, tem certeza? Mas assim, você não vai... É mais fácil perguntar para a inteligência artificial. Aí, quando a gente está fora do curso e vê as notícias, a gente percebe, não percebe tanto quanto a gente, quando entra, analisa, né? A gente aprendendo muita coisa durante esse ano sobre informação, coisas que a gente que está fora, pessoas que estão fora do jornalismo, não percebe. A gente percebe detalhes que passam despercebidos quando a gente está fora. Uhum. E eu até ia perguntar para o senhor a questão da inteligência artificial, se ela colabora para o crescimento das fake news dentro das redes sociais. Porque hoje em dia, me apareceu ontem até no meu, que nossa fala, Twitter, que apareceu para mim um vídeo de uma inteligência artificial que eram vários cachorrinhos, salsichas dentro de um supermercado. O povo, nossa, tadinho, só que estava claramente uma IA ali. Era a imagem, o vídeo. Então, mas tem um viés disso que é um conteúdo feito pela IA com uma finalidade criativa, né? Mas certamente, o teu exemplo é perfeito para isso, e as pessoas acreditam, né? Não só do que é a imagem ou vídeo, mas também do que está lá escrito num texto, ou eventualmente quando elas se relacionam mesmo com a inteligência artificial e fazem uma pergunta e tendem a acreditar que a resposta que a IA te dá é certa. E não necessariamente, né? Agora, como que é construído o algoritmo e as LLAs das inteligências artificiais são estruturadas, também tem alguém ali fazendo esse planejamento, né? Qual é o interesse dessa pessoa? Como que ela estrutura, né, essa rede de linguagens que resulta numa inteligência artificial? Quem faz isso, ela constrói também engenharia por trás, né? Assim, professor, em que momento o senhor percebe que as redes sociais começam a competir com os meios de comunicação em relação à disseminação de notícias? Há 15 anos, assim, mais ou menos. Você perguntou há quanto tempo? Se o senhor acredita que ela vem competindo... Acho que há 15 anos, pelo menos, isso, né? Acho que o Facebook, porque antes existia o Orkut, mas ele era uma rede social, assim, de meio festivo e tal, e as pessoas elas ficavam ali algum tempo, tinha um Messenger, lembrando que um mensageiro instantâneo como o WhatsApp ou como era o MSN Messenger, também são redes sociais, né? Então, acho que o Messenger talvez tenha sido a primeira, realmente, numa parte do nosso tempo, as pessoas trabalhavam o dia inteiro olhando para a tela de um computador, navegando em sites, e ficavam ali com a aba do MSN, do Messenger aberto o dia inteiro, trocando mensagens com seus amigos, né? Salas de bate-papo, ainda no século passado e no começo desse século. Mas você tinha uma vida fora do computador, né? Então era uma rede restrita, uma troca de texto. Acho que quando a gente entra na Web 3.0, que se acelera muito e principalmente com o Facebook, o jogo muda de figura, porque as pessoas passam a ter um tempo dedicado àquilo e uma substituição do que elas faziam na vida corpórea, física, por coisas que elas passaram a fazer dentro de um universo assim, não é virtual, é mais que isso, né? Eu costumo falar que esses aplicativos de paquera, né, o quanto isso não tem cabimento, né? Como que as pessoas estão fazendo isso no celular quando elas tinham que estar fazendo na rua, num bar, na igreja, em algum lugar onde elas olham umas para as outras, né? Eu sei lá qual é esse lugar, eu só sei que não é para ser
numa tela. Muitas vezes, hoje em dia também, muita gente está vivendo mais dentro da internet do que a vida real, né? Exato. Os dados falam que de uns anos para cá foi muito instalado essas redes de comunicação, Instagram, TikTok, WhatsApp também. Exato. Uhum. E como os algoritmos das redes sociais influenciam o que vemos e acreditamos? Preciso ir. Sim. Repete a sua pergunta, por favor. Tá bom, então, para encerrar, como Diga. última pergunta, em que momento as redes sociais passaram a competir? Opa, é isso? Eu tinha perguntado... perdão. Como os algoritmos das redes sociais influenciam o que vemos e acreditamos? Essa é a pergunta certa. Eu acho que namora com a resposta anterior, né? Tem alguém desenhando esse algoritmo, né? E aí essa pessoa é a que vai, essas pessoas é que vão definir como é que são as coisas, né? A gente tem que ser capaz de reconhecer quando o algoritmo ele atua em nosso favor ou não. Eu acho que talvez é justamente o que eu falei agora há pouco. Quem é mais velho talvez tenha mais habilidade para lidar com isso do que o mais jovem, né? Que eventualmente sequer consegue identificar que tudo é um grande algoritmo hoje. Desligar a tela e viver a vida longe da tela, eu acho que é a saída, é a solução. E só para aprender um Diga pouquinho lá. mais, assim, e o que o senhor recomenda para as pessoas hoje em dia em relação a deixar fake news de lado e se atentar mais às notícias verídicas, o que vem no dia a dia, o que o senhor recomenda? Procurarem conteúdo jornalístico, feito por jornalistas. Esse é o caminho, é a saída, é o segredo, né? Porque somos os profissionais desse ramo. Então é isso, professor. A gente agradece a Muito presença prazer. do senhor. Obrigada por disponibilizar esse Eu que tempo agradeço. conosco. Muito obrigado, Obrigada. gente. Sucesso para vocês. Muito Valeu. obrigada.